Só que essa fome já não é uma fome mais relacionada ao alimento em si, mas ao trauma ligado à falta de alimento, que ela agora vai projetar em tudo que tiver uma certa ausência. Então, ela pode projetar em coisas, pode ser que, assim, ela fixe em roupas, que ela também não teve condições de comprar, então ela começa a comprar muitas roupas. Aí a minha pergunta e que foi justamente a entrada que eu tive, né? Ela começa a projetar em coisas que não vão suprir a falta, a ausência, o vazio dela. Porque o vazio dela era de outra coisa. Não era dessas outras materialidades que ela passou a dar o valor o valor de nutrição que ela acha que vai suprir, preencher aquilo que ela não teve. Então, por isso que a gente começa a projetar em coisas, e principalmente, muitas vezes, vícios, né? Por quê? Porque teve uma ausência lá atrás de algo. Então, é isso que eu falo. Qual que é a nutrição adequada? A gente precisa, na questão psíquica, rastrear aonde teve essa ausência. Para a gente entender como que foi o mecanismo psíquico que criou essa ausência e qual o alimento psíquico necessário para que preenchesse. Geralmente é um sentimento de uma mãe falando, nós não temos. Muitas vezes não é, muitas vezes pode ter tido só farinha e feijão, ou só farinha. Mas se a mãe deu uma nutrição e falou, filha, vamos repartir todo mundo aqui. Não vai ter uma falta. Todos vão conseguir comer. Se a mãe conseguiu falar e dar uma certa completude àquela ausência, aquela falta, vai ter menos falta. É isso que eu vou falar. Não é que vai ter. Psicamente, essa criança, ela aprende o seguinte: puxa, minha mãe está fazendo o possível. Temos pelo menos farinha para comer. Agora, se a mãe enfaticamente fala, nós não temos nada, só temos essa. Ou seja, ela cria o desvalor em cima da própria farinha que ela traz, como se fosse uma coisa ruim, e que não tem nada mesmo para comer, ou seja, então nem isso ela vai poder suprir, que é a farinha. Uma mãe carinhosa e cuidadosa que fala, hoje pode ser que não temos, mas amanhã podemos ter mais. Então, tudo depende de como que foi qualificado essa ausência também. Né? Por isso que eu falo muito complexo, né, quando a gente fala sobre esses vazios. Eu só estou falando de um aspecto aqui para trazer maior entendimento. Né? Então, é isso. Tá? Então, a gente começa a tentar preencher esses vazios, e esse vazio só vai ser preenchido com o quê? Com afeto, ou seja, com algum tipo de sentimento. Se essa mãe, ela é transbordante de esperança, transbordante de uma pessoa positiva, transbordante de uma pessoa que acolhe, e mesmo naquela ausência ela dá esperança, ela traz uma boa nutrição afetiva, vai ganhar outros contornos, não vai ter tanta ausência. Mas se ela, materialmente, ela, mesmo tendo, mesmo que pouco, mas dando desesperança ou desqualificando aquela situação, aí está aí o vazio. E essa pessoa vai levar essa falta afetiva, aí a gente vai qualificar que é afetivo, e não mais fático de alimento para todas as situações e as áreas dela.